Boa tarde, irmãos. A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje iremos continuar o livro de Marcos, capítulo 4. Nós terminamos ontem o livro de Provérbios, falando da mulher virtuosa, o capítulo 31. E hoje nós vamos dar continuidade ao livro de Marcos. Mas eu gostaria de ler um capítulo, um versículo de um capítulo de Salmos para vocês, que falou muito ao meu coração ontem eu estudando, e eu gostaria de ler para vocês depois. Então vamos orar para dar início a essa live. Curta, comenta, compartilha, se inscreve aí no meu canal, no YouTube, e sejam bem-vindos, gente, que essa palavra alcance muitas pessoas. Amém? Vamos orar para dar início. Pai querido, Pai de amor, graças te damos. Gratidão, Senhor, por mais um dia na tua presença. Gratidão pelo privilégio de poder estar aqui, falando da tua palavra, falando do teu amor, Pai. Nos dê sabedoria, entendimento, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, que essa palavra invada o nosso ser. É o que eu oro, Senhor. É o que eu oro, pedindo ao Senhor sabedoria, discernimento, e que o Senhor me use da forma e da maneira que o Senhor quiser. Amém, amém, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então é isso, eu vou ler aqui o versículo 10 do Salmo 111, que falou muito ao meu coração. Diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem seus ensinos revelam entendimento. O louvor que ele recebe dura para sempre. Que salmo, que versículo desse salmo maravilhoso. E aí ele nos ensina sobre o amor e o temor a Deus. Temer a Deus é amá-lo acima de tudo. São atitudes que se completam. São duas coisas inseparáveis. Isso porque servir ao Senhor inclui necessariamente temor e amor. Muitas pessoas enfatizam o amor a Deus, mas se esquecem do temor a Ele. Porém, o ensino bíblico correto diz que não basta apenas amar a Deus, é preciso também temê-lo. Assim como, igualmente, não basta simplesmente temê-lo sem amá-lo. O amor sem o temor é um amor vazio, superficial e desrespeitoso. Já o temor sem o amor é simplesmente medo e pavor. Mas o amor com temor resulta numa entrega completa, numa devoção plena, numa reverência e submissão total. Por isso, do começo ao fim das Escrituras, os crentes realmente são chamados a amar e temer a Deus. Josué convocou os israelitas dizendo: agora, pois, temei ao Senhor e serve-o com integridade e fidelidade. Então, o amor tem que caminhar junto com o temor. Ok? Então, vamos agora para o estudo do livro de Marcos. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Eu espero que vocês estejam gostando. Se estiverem gostando, dá um ok aí no chat. Fala para mim o que vocês estão gostando. Se não estão gostando, também podem falar. Nós estamos numa democracia.
Eu sou uma serva do Senhor, estou começando agora, estou engatinhando, mas Deus está me capacitando. Então vamos lá, o capítulo 4 do livro de Mateus. O capítulo 4 fala sobre parábolas. Gente, o que é parábola? Parábola são narrativas breves, dotadas de um conteúdo alegórico, utilizadas por Jesus com a finalidade de transmitir ensinamento. Então, Jesus usava parábolas para ensinar os seus discípulos. E diz assim, mais uma vez, capítulo 4, versículo 1. Mais uma vez, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou no barco e sentou-se enquanto o povo ficou na praia. Já tinha tanta gente seguindo o Senhor que ele entrou no barco, foi para a água no barco com os discípulos e o povo estava na beira da praia ouvindo o Senhor. Você vê a tamanha já no início do Evangelho, no início da caminhada de Jesus, como as pessoas já eram muitas pessoas querendo ouvir o Senhor, querendo obter as curas. Continuando. Versículo 2. Ele os ensinou contando várias histórias na forma de parábolas, como esta. Ouçam, um lavrador saiu para semear, enquanto espalhava as sementes pelo campo. Algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinha raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então ele disse, quem tem ouvido para ouvir, ouça com atenção. Mais tarde, quando Jesus estava sozinho, com os 12 e os outros que estavam reunidos ao seu redor, perguntaram-lhe qual era o significado das parábolas. Ele respondeu, a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para falar aos de fora, de modo que, mesmo que vejam o que faço, não perceberão. E ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Então, o que o Senhor fazia? Ele ensinava através de suas parábolas, mas ele ensinava somente o que significava as parábolas para os seus discípulos. Porque ele achava que as pessoas que estavam ouvindo, se quisessem realmente aceitá-lo como Senhor e suficiente Salvador, ele diz aqui, do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Então, se a pessoa realmente se entendeu a parábola e tem esse desejo no coração, vai segui-lo. Então, por isso, ele não ensinava as pessoas, ele deixava que as pessoas entendessem. Continuando. Versículo 13. Então, Jesus disse,
Se vocês não entendem o significado desta parábola, como entenderão as demais? Pois é, se os discípulos não entenderam essa parábola, como é que eles iam entender as próximas, que são mais difíceis? Então, ele pergunta isso para os discípulos. O lavrador lança semente ao anunciar a mensagem. Aí ele começa a explicar a parábola. O lavrador lança semente ao anunciar a mensagem. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e a toma deles. Isso significa, gente, tá aqui, ó. O solo junto ao caminho é sempre pisado. A gente anda, todo mundo passa e ele fica duro, solo duro, ele é pisado e quase improdutivo. Então, as aves representam Satanás, que tira a palavra que foi semeada no coração deles. Semente, gente, é a palavra do Senhor. Ele lança semente. Então, aqui no solo junto ao caminho, que é sempre pisado, duro e quase improdutivo. As aves, que representam Satanás, que tira a palavra que foi semeada do coração da pessoa. Então, Satanás, gente, Satanás é um ser impessoal, é um ser pessoal, que fica atento para tentar, fica atento com as nossas atitudes, fica atento a tudo. A palavra de Deus, ela é completa e fonte de toda a verdade. Aqui na Bíblia não existe inverdade, é tudo verdade. O único livro do mundo capaz de revelar de fonte segura todas as mentiras do diabo. É o único livro que revela as mentiras do diabo. Por essa razão, a estratégia do diabo é fazer com que as pessoas não leiam a Bíblia. Então, o que acontece? A primeira estratégia é que não leiam a Bíblia. A segunda estratégia, que caso leiam, é fazer com que não entendam. A terceira estratégia, caso entendam, é fazer com que não creiam. E caso creiam, sem trabalho, seu trabalho é que não coloquemos em prática. O diabo, ele é astuto. Então, ele vai fazer sim você pegar a Bíblia, começar a ler e não entender. Mas a gente, eu, por exemplo, quando eu não entendo alguma coisa, eu vou procurar saber, vou procurar entender. Mas existem pessoas que não querem ter trabalho de entender. Então, a semente entra e o diabo consegue fazer com que ela não coloque em prática. E aí acontece isso. Satanás toma, a semente. No versículo 16 diz assim: as que caíram em solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não tem raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, logo desanimam. Está aqui, ó. Está aqui escrito. Logo desanimam. Vamos lá. O solo superficial, sobre pedras, representa os que parecem desejosos a receber a palavra, a mensagem de Jesus, mas que não têm um firme compromisso, não tem raiz. Então ela se empolga
Por isso a gente tem que ter cuidado com a emoção. A gente tem que se emocionar sim, tem que chorar sim, mas tem muita gente que aceita Jesus, levanta a mão, mas porque está ouvindo um louvor e coloca a emoção na frente. A gente tem que usar a razão, não a emoção, para que ela crie raízes, Então diz aqui, o solo superficial sobre pedregulhos representa os que parecem desejosos de receber a mensagem de Cristo, mas não têm firme compromisso. No versículo Então, no versículo 17, contudo, uma vez que não tem raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, logo desanimam. Versículo 18. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida, pela sedução das riquezas e pelo desejo por outras coisas, não produzindo frutos. Esse versículo nos ensina que a semente que é lançada num solo com espinhos, a pessoa ouve a palavra, mas são inconstantes e por isso tornam-se improdutivos. Por que elas são inconstantes? Porque a preocupação com as coisas desse mundo tomam conta dela. A preocupação, a busca pelo prazer, os enganos das riquezas e as ambições por outras coisas são a causa, são o que causa uma empatia espiritual que leva à morte. Então, esse solo com espinhos, a semente não vai criar raiz, não vai frutificar, porque a pessoa está preocupada com as coisas do mundo, está preocupada com as riquezas, está preocupada com outras coisas, então ela está se distraindo, então a semente não vai frutificar. No versículo 20, diz assim: e as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Glória a Deus. Essa pessoa, essa semente caiu num solo produtivo. E Cristo enfatiza a necessidade de ouvirmos a palavra, recebê-la e dar frutos. Então a semente é jogada, mas a gente tem que frutificar. Como é que a gente vai frutificar? Orando, lendo a palavra, indo ao culto. Assim a gente consegue frutificar. Desse modo, a fé se torna realidade, começa a operar e a transformar vidas. O verbo receber é o mesmo que crer. Alguém só recebe algo de acordo com o que crê. E o valor de sua fé também só depende daquilo que ele crê. As pessoas creem em muitas coisas, mas no fim, a verdade é a única coisa em que vale a pena crer. E está lá no capítulo 8 de João, eu vou ler para vocês. Capítulo 8 de João, diz assim, está lá no capítulo 8, versículo 31 e 32. Olha o que João diz. Jesus dizia aos judeus que havia crido nele: se permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então aqui João já diz também a mesma coisa
A gente precisa conhecer a palavra, a gente precisa estudar a mensagem. A semente, essa parábola da semente, a parábola do semeador nos ensina a isso, a receber a semente, fazer com que ela frutifique, lendo a palavra, orando, estudando, indo ao culto, para que ela dê frutos. Os frutos têm que aparecer na nossa vida. Os frutos têm que vir. E como eu disse a vocês, gente, Satanás é um ser pessoal que fica atento a tudo. Ele usa de estratégias para a gente tirar o foco. Tirar o foco, ele faz isso com a gente. Foi lá na primeira semente que caiu no solo que veio a ave e comeu. A ave é o diabo. Então, assim, a gente tem que vigiar muito, porque o diabo ele vai usar a primeira estratégia para que você não leia a Bíblia. A segunda estratégia para que, se você ler, você não entenda. A terceira estratégia, se você entender, você não creia. Entendeu? E caso creiam, o seu trabalho será que vocês não coloquemos em prática aquilo que aprendemos. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo do diabo. Vamos dar continuidade agora para o versículo 21. Em seguida, Jesus lhe perguntou: alguém acenderia uma lâmpada e a colocaria sobre o cesto ou uma cama? Claro que não. A lâmpada é colocada num pedestal, de onde sua luz brilhará. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, e tudo que está oculto virá à luz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então acrescentou: prestem muita atenção ao que vão ouvir. Com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos. E mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais lhe será dado. Mais do que não tem, até o que tem lhe será tirado. Eu custei a entender um pouco esse versículo, mas depois eu entendi. Diz assim, olha, do versículo 23, do versículo 21 ao 23, diz assim: a lição de Jesus sobre a candeia, sobre a lamparina. Naquela época não tinha luz elétrica, então eram aqueles lampiões, aquelas lamparinas, que botavam querosene. Então diz assim: um pequeno vaso de barro com um pavio na ponta que acende com óleo. Essa é a candeia, a lamparina. É que a luz revela o que está oculto. A luz revela o que está oculto. Tudo que tem luz revela a escuridão. Então, não vai ter escuridão onde há luz. Como a candeia, os ensinamentos de Cristo revelam as intenções do coração do homem. O tempo acabaria provando a veracidade de seus ensinamentos e revelando os segredos ocultos do homem. Então, cedo ou tarde, você que coloca debaixo do tapete as suas transgressões, os seus pecados, não vai passar despercebido por Jesus. Vai lá no secreto do seu quarto, fala com o Senhor, arrependa-se dos seus pecados, fala para Ele. E ele é justo, Ele é amoroso e Ele vai te perdoar. Não deixe oculto aquilo que está no teu coração. No versículo 23 também diz, é usado 4 vezes em 2 versículos. Ouça, ele diz sempre, ó. Então acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Ouvir o que é certo e responder corretamente é algo essencial à prosperidade espiritual. Como é importante sermos seletivos naquilo que ouvimos e buscamos.
Nós sempre tomamos decisões pelo que vemos e ouvimos. Então a gente tem que ter muita atenção. No versículo 24, aquele que ouve recebe as boas novas, mas bênçãos espirituais ser-lhe-ão dadas. Um cristão que deseja crescer deve ter um coração aberto e estar disposto a aprender. Então é isso que a gente tem que fazer. Aquele cristão que está disposto a obedecer, ele tem que estar disposto, aqui ó, um cristão que está disposto a crescer, ele tem que estar com o coração aberto para aprender. No versículo 25, diz assim: ao que tem, referindo-se àqueles que têm uma vida espiritual no altar. Diz aqui, ó, foi o versículo que eu não tinha entendido, ó. Pois ao que tem, mais lhe será dado, mais do que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então explica assim, olha, foi o que eu entendi. Ao que tem, referindo-se àqueles que têm uma vida espiritual no altar, continuarão aprendendo e crescendo. O que não tem uma vida espiritual abençoada perderá até o pouco interesse que tem por Deus. Porque não lê, não alimenta a sua vida espiritual. Da mesma forma que alimentamos o nosso corpo com a comida, nós almoçamos, jantamos, lanchamos, nós precisamos alimentar o nosso espírito. Esse alimento vem da onde? Da palavra do Senhor, das Escrituras. Vamos agora para o versículo 26. Jesus também disse: o reino de Deus é como um lavrador que lança semente sobre a terra. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo, e por fim o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e o corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Olha que bênção essa parábola. Essa parábola nos ensina que é a parábola da semente que cresce. É a parábola da semente que cresce. O crescimento das plantas é algo muito complexo, um processo complicado que o homem ainda não entende por completo. Mas 2000 anos atrás, 2000 anos depois de Jesus ter dito tais palavras, desculpa gente, 2000 anos depois de Jesus ter dito tais palavras, eu vou ler de novo. Desculpem. O crescimento das plantas é algo muito complexo, um processo complicado que o homem ainda não entende por completo, mesmo 2000 anos depois de Jesus ter dito tais palavras. As plantas crescem e dão frutos ao mesmo tempo. O reino de Deus, do mesmo modo, está crescendo, embora não entendamos como isso acontece. Essa parábola, que se encontra somente no Evangelho de Marcos, fala do reino do Senhor de uma forma breve, da semeadura à colheita final. Na verdade, nós trabalhadores, nós trabalhamos com o Altíssimo, nós trabalhamos com o Senhor, mas dependemos totalmente dele para crescer. Então o Evangelho do Senhor ele está crescendo, ele vai crescer. Por isso a gente tem que lançar a palavra, a semente, para que ela seja germinada e que ela dê frutos. E a gente tem que trabalhar sempre com o Senhor, porque nós dependemos totalmente dele para crescer. Aí nós vamos ler agora a parábola da semente de mostarda. No versículo 30, Jesus disse ainda: como posso descrever o reino de Deus? Que comparação devo usar para ilustrá-lo? E como uma semente de mostarda plantada é como uma semente de mostarda
plantada na terra. É a menor das sementes, mas se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves fazem ninhos à sua sombra. Jesus usou muitas histórias e ilustrações semelhantes para ensinar o povo, conforme tinham condições de entender. Na verdade, só usava parábolas para ensinar em público. Depois, quando estava sozinho com seus discípulos, explicava tudo para eles. O que nos ensina essa parábola? A semente de mostarda é muito menor do que um grão de milho ou de trigo. Ela é muito pequena, é quase invisível aos nossos olhos, mas é uma poderosa semente, porque ela cresce de um modo espetacular, chegando a uma altura de 3 a 6 metros. A questão aqui é o grande crescimento de uma semente que no início é tão pequena e insignificante. O reino que Jesus veio anunciar teve pouco apoio ao longo da história, mas cumprirá totalmente seu propósito quando o Messias voltar. As aves que constroem seus ninhos debaixo da sombra não devem ser confundidas com as parábolas do semeador. Essas aves demonstram como a plantação de mostarda pode crescer. Essas aves são pessoas, né? Então, é lançada a semente de mostarda, é lançada o evangelho. Está aqui. É lançado o evangelho. A semente é pequena. A fé das pessoas começa pequena, mas você vai jogando a semente, vai lançando a semente e as pessoas vão se alimentando da palavra e o evangelho vai crescendo. Por isso que você, temos que levar o evangelho. Precisamos falar do Senhor para outras pessoas, para um parente, para um amigo, para um colega de trabalho, falar do grande amor do Senhor. Porque a semente de mostarda, ela cresce. Se você joga ela no solo fértil, ela vai crescer e dar frutos. Aí vamos lá para o versículo 35. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentaram sobre o barco, que começou a encher de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. A grandeza de Deus, né, gente? A grandeza. Deus tem controle de tudo. Aí diz assim, vamos lá, o resuminho que eu fiz dos versículos. Versículo 38. Versículo 35. Passar, Jesus manda, né? Vamos atravessar para o outro lado do mar. Aí diz assim, passar para a outra margem do Mar da Galileia, que é um lago. O Mar da Galileia é um lago, gente. Significa velejar por 8 milhas, o que à primeira vista podia parecer fácil. Entretanto, a sua localização geográfica é capaz de surpreender com variações climáticas das mais diversas. Então, no versículo 36 e 37, diz assim: até hoje,
Não é algo incomum um grande temporal de vento acontecer durante a noite no Mar da Galileia. O ar quente tropical que surge da superfície do lago se junta ao ar frio das colinas ao redor e o resultado turbulento disso faz com que se levantem grandes ondas que tornam a navegação extremamente perigosa. No versículo 38, diz assim: Jesus dormia na parte de trás do barco. O fato de Jesus estar dormindo sobre uma almofada demonstra sua verdadeira humanidade. Ele era totalmente humano e precisava comer e descansar como qualquer pessoa. No versículo 39, Jesus desperta e repreende o vento e o mar. No versículo 39, as ordens que Jesus deu ao vento e ao mar expressam como sua divindade era completa. Jesus é um ser divino. Somente o Deus Criador pode acalmar o vento e o mar. E no versículo 40 e 41, Marcos usa a pergunta dos discípulos. Quem é este? Quem é este? Porque os discípulos fazem essa pergunta. Quem é este homem? Até o vento e o mar lhes obedecem. E Marcos ele usa essa pergunta. Quem é este? Para que nós, leitores, formulassem essa pergunta na nossa mente. Ele relata as palavras e as obras daqueles que chama de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está lá em Marcos, no capítulo 1, no versículo 1. Quem é este? A resposta está no capítulo 1, no versículo 1. Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então esse é o soberano, é o ser divino, é o ser que tem o controle do sol, da terra, da plantação, ele tem o controle da minha vida, da tua vida, ele tem o controle de tudo, de tudo. Então esses versículos onde Jesus acalma a tempestade, é esse ensinamento. Tenha calma, não fique ansiosa, não deixe a tempestade tirar o teu foco, porque o Senhor está no controle do barco, o Senhor está no controle da tua vida. É isso que ele está dizendo aqui. Ninguém vai tirar o controle do Senhor nas situações que você está vivendo. Claro que nós vivemos, você pode estar passando por situações difíceis no momento, vão passar por essas situações, eu já passei, continuo passando, mas eu aprendi a colocar tudo nas mãos do Senhor, deixar que o controle seja do Senhor. Ele tem o controle da minha vida e ele pode ter o controle da sua vida. Então, deixe que ele assuma esse controle, se entregue de verdade, de fato, nas mãos dele. Se entregue, fale com ele, se arrependa dos seus pecados. Aceite ele como um único e suficiente Salvador na sua vida. Não permita que os intempéries da vida, as dificuldades da vida, os problemas que passamos nos façam titubear, nos façam ficar divididos. Não, porque a nossa semente está plantada em terreno fértil, aonde vai dar frutos. Então a gente tem que crer e colocar tudo na mão do Senhor. E se ele não resolver e continuar calado, porque às vezes Deus faz isso. Deus às vezes permite que passamos por situações, não é porque ele é mau, ou porque ele é ruim, ou porque ele não está me ouvindo. Às vezes, gente,
Ele quer nos ensinar. Às vezes as bênçãos não chegam no nosso tempo porque não estamos preparados para receber. Então ele nos ensina através desses processos. A gente aprende. Às vezes a gente está passando por situações difíceis e a gente tem pessoas orando por nós. E as situações difíceis passam. Entende? E a gente consegue ver o amor de Deus, consegue entender a soberania do Senhor. Então, mesmo que Ele não responda às tuas orações, que Ele não fale com você no momento que você quer, espera nele, aguarda nele, acalma o teu coração. Porque se Ele não falou ainda, é porque ou Ele está te amadurecendo, te ensinando algo, ou Ele vai te dar uma coisa muito melhor lá na frente. Então a gente tem que colocar aos pés do Senhor toda a nossa vida, toda a nossa vida. E aí, para finalizar o nosso estudo, eu fiz um resuminho. Deixa eu achar o meu resuminho, gente. Tá aqui, meu resuminho que eu fiz. Eu tenho muita dificuldade em decorar as coisas, gente. Muita dificuldade. Então vamos lá, eu fiz esse seguinte resumo. Marcos 4 começa com Jesus ensinando uma grande multidão à beira-mar, usando parábolas para explicar os mistérios do reino de Deus. Ele usa a parábola do semeador para explicar como diferentes tipos de pessoas respondem à palavra de Deus, enfatizando a importância de ser receptivo à mensagem. Então ele fala dos solos, dos 4 solos, né? O solo seco, o solo rochoso, fala de todos os solos, lança as sementes, olha. Solo rochoso, fala no solo com espinhos, fala no solo que caiu, as sementes que caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram. Então existem vários tipos, né, de pessoas que respondem à palavra de Jesus, à palavra de Deus. Então, enfatiza a importância de ser receptivo às mensagens dele. Em seguida, Jesus explica o propósito de suas parábolas, dizendo que elas são destinadas a revelar a verdade para aqueles que são receptivos, mas para escondê-la daqueles que não são. Ele também adverte contra os perigos de ser desviado pelo engano das riquezas e pelos cuidados do mundo, que podem sufocar a palavra de Deus no coração das pessoas. A gente tem que ter muito cuidado com as distrações. As distrações é que tiram o nosso foco. As coisas materiais, as coisas desse mundo nos tiram o foco. Jesus então demonstra o seu poder sobre a natureza, acalmando uma tempestade no mar, o que surpreende seus discípulos e os faz pensar quem ele é realmente. Ele nos repreende por sua falta de fé. Ele os repreende por sua falta de fé, enfatizando a importância de confiar em Deus, mesmo em meio às provações e dificuldades. Foi o que eu falei aqui ainda agora. Finalmente, Jesus
Aí Jesus vai caminhar depois, a gente vai começar amanhã o capítulo 5, aonde ele vai para o outro lado da região lá do Mar da Galileia. Então, no geral, Marcos enfatiza a importância de ser receptivo à mensagem do reino de Deus e evitar as distrações e tentações do mundo. Também demonstra o poder de Jesus sobre a natureza e o reino espiritual. Enfatiza a importância da fé e a confiança em Deus. Finalmente, Marcos destaca o poder transformador do ministério de Jesus, conforme demonstrado. Então, gente, é isso, a gente tem que ficar atento a essas coisas. Nós estudamos hoje a parábola do semeador, estudamos a parábola da lâmpada, a parábola da semente que cresce, a parábola da semente de mostarda e Jesus acalma a tempestade. Então é isso, gente. A gente precisa falar do Evangelho, jogar a palavra, levar a palavra para outras pessoas, porque ela vai germinar como uma semente de mostarda. Começa pequenininha, mas ela vai crescer. Então, o que eu faço aqui é levar a palavra, falar, ler. Eu sei que eu estou começando, é um processo, eu estou caminhando, mas o Senhor está me capacitando, está me orientando. Isso é um propósito que Deus tem na minha vida. Eu não vou desanimar, porque eu fico tão alegre quando eu paro e vou estudar a palavra para trazer a mensagem para vocês, como me edifica cada palavra que é dita aqui. Então é isso, gente. O estudo hoje foi maravilhoso para mim. Vocês deixem aí seus comentários, se gostaram, se não gostaram, se entenderam. Nós estamos numa democracia, vocês podem falar. E é isso, gente. Não esquece de, no YouTube lá, compartilha, curte, comenta, porque é muito importante que vocês comentem para que eu faça, eu preciso ter um feedback, eu preciso saber se vocês estão interagindo realmente. Então é importante para mim esse feedback. E se inscrevam lá no canal para que essa mensagem alcance mais pessoas, tá bom? Vamos orar para terminar a live. Pai querido, Pai de amor, obrigada, Senhor. Obrigada por esse momento em que tiramos nesse dia para ter comunhão contigo, para aprender sobre a sua palavra. Obrigada, Senhor, que tudo que é dito, tudo que é falado, nós sabemos que está na Bíblia. Nós sabemos que é semente que é jogada no nosso coração. Nós não queremos viver por emoção. Queremos ter emoção, mas ter razão. Viver pela razão. Nós queremos crer verdadeiramente que o Senhor é único, suficiente, maravilhoso. O Senhor é onipotente, onisciente, onipresente. O Senhor é um ser divino. O Senhor cuida, cura, liberta, restaura vidas. Que tenhamos, Senhor, amadurecimento espiritual e que possamos entender que através da leitura, através do ouvir a sua palavra, estamos alimentando o nosso espírito. Pai, que essa semente seja frutificada, que essa semente caia em solo frutífero, que semeie frutos, Senhor, e que possamos falar do teu amor para outras pessoas. Joguemos a semente de mostarda, porque a tua palavra é como uma semente de mostarda. Ela cresce, ela cresce, ela cresce. Glória a Deus por isso, Pai. Então nos ajuda, Pai, a entender quais são os seus desígnios para cada um de nós, os seus propósitos em nossas vidas. E nos ajude, Pai, a ter paciência, a ter calma nas coisas em que te pedimos, nas nossas ansiedades, nas nossas
por querermos tantas coisas de imediato. E nós sabemos, Pai, que aquilo só não é dado aquilo que o Senhor nos permite. Nada é acrescentado sem a sua permissão. Quando o Senhor nos dá alguma coisa, é porque foi melhor do que aquilo que pedimos ou que pensamos. E quando o Senhor fica em silêncio, ou nos faz passar por algo e as respostas não chegam, é porque o Senhor está nos ensinando, nos preparando, nos amadurecendo para receber a bênção. Obrigada, Senhor. Obrigada porque nós sabemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Que possamos lembrar sempre disso. Sempre que a sua bondade é boa, perfeita e agradável. E que o Senhor é bom demais. O Senhor cuida de cada um de nós. O Senhor cuida dos mínimos detalhes. A sua misericórdia se renova a cada amanhecer na vida de cada um de nós. Obrigada, Paizinho. Obrigada pelo estudo. Obrigada por esses irmãos que estão aqui online, ao vivo, assistindo, ouvindo a palavra que foi dita. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada também por aqueles que vão assistir a live gravada. Abençoa cada um, Senhor. Abençoa a sua família, os seus cônjuges, os seus filhos, toda a sua família. Derrama, Senhor. Derrama o seu poder de unção. Derrama alegria. Derrama saúde. Derrama vida. E derrama sede de te buscar. Toca no coração deles. Toca no coração deles. Que cada um reconheça que nós somos miseráveis pecadores. E que não podemos alcançar nada sem que o Senhor esteja no controle. Que nós possamos ter esse entendimento sempre. É o que eu oro, Senhor. Cuida do nosso dia. Abençoa o nosso dia. Consagro aqui o nosso dia a Ti. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, gente. Amém, irmãs. Deus abençoe vocês. Que tenhamos um dia cheio de alegria, abençoado. Lembrem sempre, com lutas, porque iremos passar por elas sempre. Deus não falou que não teríamos aflições, muito pelo contrário. Ele passou, por que nós não vamos passar? Mas a gente tem que ter a certeza de que Ele está no barco, Ele está no controle, Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Que vocês carreguem isso no seu coração. Que a gente comece a amadurecer a nossa musculatura espiritual. A gente precisa trabalhar a nossa musculatura espiritual. Trabalhar em oração, trabalhar com a leitura da palavra. Tá bom, gente? Então é isso. Obrigada aqui por vocês estarem. Obrigada, Natália. Tem mais uma pessoa também. Gente, que bom que tem entrado pessoas para assistir essa live. Então é isso, gente. Amanhã eu estou aqui, no mesmo horário, no dia. A live fica gravada no Instagram e fica gravada no YouTube. Tá bom? Eu só posso fazer um vídeo ao vivo quando eu tiver determinado número de pessoas assinarem, né? Um determinado número de pessoas que se inscreverem no canal, para mim poder gravar direto ao vivo por lá. Por isso eu peço que vocês se inscrevam no canal, para que essa mensagem alcance outras pessoas. É chato eu ficar repetindo a mesma coisa todo final da live, mas é porque é para edificar outras pessoas também, tá? Me desculpem, mas compartilhem aí com as pessoas de conhecimento de vocês, parentes, família, amigos, e peçam lá para se inscreverem, curtam, compartilhem, comentem, tá bom?
Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.